Meu nome é Marli Winkler, eu sou coordenadora para a América Latina e o Caribe da União Vegetariana Internacional, que é uma organização que agrega, né, todas as sociedades vegetarianas do mundo. Tem muitas sociedades, né, afiliadas à União Vegetariana Internacional. Essa organização ela faz um congresso a cada 2 anos em algum lugar do mundo. Nós já há 2 anos nós comemoramos o centenário dessa organização, que foi em Dresden, na Alemanha, que é onde foi também o primeiro congresso. A Sociedade Vegetariana Brasileira, da qual eu sou presidente, está ligada também à União Vegetariana Internacional. A Sociedade Vegetariana vamos dizer, jovenzinha, né? Foi criada em 2003, mas ela já começou, vamos dizer assim, com uma tarefa bastante importante, que foi organizar um congresso dessa União Vegetariana Internacional. Então a gente fez esse congresso em 2004 em Florianópolis, e foi um momento bastante importante do vegetarianismo no Brasil, porque ali pela primeira vez nós reunimos, né, várias centenas de vegetarianos. Foram 700 pessoas inscritas, mas circularam lá umas 2.000 pessoas. Então, pela primeira vez, a gente reuniu um contingente expressivo de vegetarianos, e isso aí fez com que o movimento ganhasse um impulso muito grande. A partir dali, começaram a surgir muitos sites, muitos grupos. O movimento se tornou bem mais vigoroso, porque até então as pessoas estavam atomizadas, o movimento estava bastante desorganizado. Mas a gente já teve no Brasil outras experiências, né? Por exemplo, eu tenho uma foto lá de uma reunião no Rio de Janeiro da Sociedade Vegetariana Brasileira, da época, em 1921. Então, foi um novo movimento, um novo recomeço, vamos dizer assim, do movimento organizado vegetariano, que iniciou em 2003, teve esse boom em 2004, e estamos agora, né, tentando fazer um trabalho, né, de difusão do vegetarianismo em suas principais vertentes, que é a questão dos benefícios, né, para a saúde que a alimentação vegetariana traz, e, por outro lado, os malefícios, os impactos ambientais, né, de uma alimentação centrada na carne, que são muito fortes, e a questão toda dos animais, a maneira como são criados e abatidos em condições muito penosas, e toda essa problemática envolvida com os animais, que é muito bem, né, vamos dizer assim, escondida, né, pela indústria da carne e tal. Então a gente vem trabalhando nesses anos todos, avançamos bastante. Hoje nós temos 32 grupos, né, pelo Brasil. A sociedade se organiza em grupos e departamentos. E temos alguns projetos também bem interessantes, como o projeto, por exemplo, campanha Segunda Sem Carne, que aqui em São Paulo ganhou o apoio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. E essa campanha tem sido, a gente acredita que é uma abordagem muito interessante para a gente chegar naquelas pessoas que não são vegetarianas, justamente, as pessoas que comem carne todos os dias e que não estão pensando em parar de comer carne. Então, como a campanha, o lema da campanha é Descubra novos sabores, a gente está chegando nessas pessoas, não estamos encontrando muita resistência, e essas pessoas estão dispostas a parar um dia de comer carne, e com isso a gente cria, né, uma possibilidade de diálogo, de fazer com que essa pessoa, né, se abra, leia os nossos folhetos, conheça, né, toda essa problemática, todos esses impactos, né, da alimentação centrada na carne. Então, essa campanha nós já lançamos em várias cidades, lançamos em Curitiba também, com apoio lá da Secretaria de Abastecimento e Meio Ambiente da cidade, lançamos no Recife, lançamos em várias cidades, e é uma campanha que a gente, né,
tem trabalhado constantemente. Ela tem uma abrangência muito grande, né? Nós nem conseguimos chegar ainda nos restaurantes que não são vegetarianos para ver se eles aderem e criam, né, um dia lá, segunda sem carne, nesses restaurantes também. Enfim, nós estamos trabalhando bastante com essa campanha. A gente faz aqui em São Paulo uma comemoração todo mês de outubro, primeira semana de outubro, que é o mês do vegetarianismo mundial, onde se comemora, né, o vegetarianismo no mundo todo. A gente sempre faz uma atividade de comemoração dessa campanha. Hoje a gente procura trabalhar, em todos os nossos eventos nós procuramos trabalhar normalmente 3 tripés. A gente faz um trabalho conceitual, um seminário, né, onde a parte conceitual do vegetarianismo é trabalhada. Nós temos sempre uma cozinha, montamos uma cozinha com demonstrações culinárias, onde vários chefes apresentam seus pratos. Isso porque desmistificar, né, o vegetarianismo, mostrar que o vegetariano não come só alface, que ao contrário, a gente, né, abre muito o leque, né, de muitas verduras e cereais e possibilidades de fazer pratos saborosos e nutritivos. Então, com isso a gente desmistifica isso, as pessoas provam a comida e se interessam em conhecer a fundamentação. E, em geral, a gente tem uma feirinha também, onde o comércio de produtos vegetarianos, sem nenhum ingrediente de origem animal, que é o corte da Sociedade Vegetariana, é também promovido. Então, são várias atividades. Nós temos também organizamos encontros temáticos pelo Brasil afora, onde a gente elege um tema, de preferência, ou saúde, ou meio ambiente, ou animais, ou inclusive até um misto disso, e fazemos eventos de 2 ou 3 dias também, com feirinha, com demonstrações culinárias, com toda essa diversidade, né, que o mundo vegetariano tem. Fora isso, os grupos têm uma atividade constante de palestras, de eventos, de manifestações. Então, assim, temos um selo também, uma certificação de produto vegano. Produto, por enquanto, nós trabalhamos só produtos alimentícios. Estamos preparando um selo também para vestuário e produtos de origem de higiene e limpeza. Então, a gente considera que estamos avançando num terreno que é bastante inóspito, que tem muitos desafios. A gente né, encontra uma cultura que é, né, onde comer carne é a norma, né? 98% da população praticamente come carne todos os dias, ou deseja comer carne, porque essa é a cultura, né, vigente. Então nós temos que entrar nessa questão. Nós temos empresas poderosíssimas. O Brasil, na pauta de exportações do Brasil, a carne é o segundo produto exportado depois da Petrobras, vem a carne. Então, a soja também, praticamente toda a soja produzida no Brasil, não são os vegetarianos que consomem. Até eu gostaria, né? Mas essa soja é para virar ração para animais, é exportada para virar ração para animais criados em regime de confinamento na Europa, Estados Unidos sobretudo, China também e outros países. Então, é uma pauta de exportação pesada do Brasil, que a gente está entrando, né, nessa seara. Então, a indústria da carne é muito bem organizada, tem um lobby pesado também no Congresso. Então, todos esses fatores, digamos, dificultam o nosso trabalho. Fora isso, até há pouco tempo, era muito comum se ouvir, e ainda se ouve, médicos e nutricionistas dizendo que não dá para viver sem carne, que isso aí gera problemas de deficiência e etc. Coisa que assim, hoje em dia não há justificativa para um profissional de saúde afirmar uma coisa dessas.
porque já existem pareceres, por exemplo, o parecer da Associação Dietética Americana, que não é uma associação vegetariana, é uma associação de nutricionistas americana, que afirma com todas as letras que a alimentação vegetariana é adequada para todas as faixas etárias, inclusive a alimentação vegana, sem nenhum ingrediente de origem animal. É adequada e benéfica e traz benefícios. E, portanto, no último parecer, inclusive, essa Associação Dietética Americana recomenda que os profissionais de saúde estimulem as pessoas que querem fazer uma transição para a alimentação vegetariana em função dos seus grandes benefícios. A questão também, são várias as questões de saúde, mesmo o nosso, aqui no Brasil, o Ministério de Saúde tem no seu guia alimentar, dizendo, né, que o brasileiro se alimenta muito mal, ele está consumindo muito sal, muito açúcar, muita gordura, muita carne, portanto. O que o Ministério da Saúde recomenda seria 100 gramas de carne por dia. O brasileiro consome 220 gramas de carne por dia. Então é um consumo exacerbado, que está trazendo muitos problemas de saúde. Isso para ficar no aspecto da saúde. Está trazendo muitos problemas de saúde. O brasileiro já está obeso também. 60% dos brasileiros estão com sobrepeso. Isso onera muito o sistema de saúde. O SUS, que já tem problemas graves. Ontem eu estava até com um deputado que é vegetariano, estava dizendo que a verba para a saúde é pouca, mas se toda a verba do governo federal fosse investida em saúde, ainda não era suficiente, tamanho o problema. Portanto, nós temos que tratar de ter uma população menos doente. E a alimentação vegetariana contribui muito com isso. Por exemplo, o vegetariano, segundo esse mesmo parecer da Associação Dietética Americana, o vegetariano tem 50% a menos de diabetes. Se imagina, né, que é uma doença que viceja na população brasileira. Vários cânceres, 31% a menos de cardiopatias, sendo que 30% do orçamento do SUS vai para cardiopatias. Então, olha o impacto que teria isso, você tendo uma população menos doente. São vários cânceres a menos, e entre eles alguns assim, impressionantemente, o impacto é direto, como câncer de próstata, por exemplo, 54% a menos. Hoje em dia, câncer de próstata, o homem chegou ali aos seus 40, 45 anos, já tem um câncerzinho básico de próstata. Então é uma coisa assim, não é uma doença de 1%, 0,5% da população, é uma doença bastante comum, cada vez mais comum. Câncer, vários cânceres, o vegetariano contrai menos câncer. Por exemplo, câncer de intestino grosso, 88% a menos, ou seja, quase uma relação direta. Você não comendo carne, você praticamente não tem câncer de... Então, todos esses fatores precisam ser mostrados para a população precisa conhecer isso. Os nossos administradores que consomem carne, portanto, têm um viés cultural até, nasceram nessa cultura, tal, eles precisam também reconhecer, né, esses benefícios, ver, né, a importância disso para a saúde da população, para a economia que isso significaria. Por exemplo, também os próprios empresários. Um funcionário menos doente, ele rende muito mais, ele trabalha muito mais, ele falta ao trabalho muito menos. Então, uma cantina vegetariana, ou que apenas adote a segunda sem carne, por exemplo, já teria um efeito. A gente tem estudos que mostram que num bandejão, por exemplo, a carne significa 42% do valor desse prato balanceado. Se você retirar a carne e colocar outros alimentos no lugar, cereais, etc., e fazer um prato balanceado, você tem uma redução de 30% ainda, uma economia. Por quê? Porque a carne é mais cara. Ao contrário do que muitos pensam, não, mas a alimentação vegetariana é muito cara. A alimentação padrão não é mais cara. Se você comer o caviar vegetariano,
será mais cara, assim como uma alimentação à base de carne, com vários produtos de difícil aquisição ou tal, também vai ser mais cara, mas no básico não é mais cara não. Somado a esses outros benefícios, né, para a saúde, a questão do meio ambiente. A questão do meio ambiente é outro aspecto que não dá mais para esconder, ao ponto de a Unesco, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, todos esses órgãos internacionais já estão recomendando né, que se reduza a carne, que se adote a alimentação vegetariana, porque a ligação também é direta. Por exemplo, aqui no Brasil, dos 5 biomas que nós temos, o da Mata Atlântica praticamente já foi extinguido, temos 7% aí de mata nativa ainda em pé. O Cerrado hoje é um dos que está mais sendo devastado, mais de 50% já foi devastado. A Amazônia, que o mundo quer preservar, já foi derrubada 18% a 20% aí. E qual é o fator principal disso? Como o próprio Ministério de Saúde do Meio Ambiente admite, 80% dessa área devastada é usada para pecuária. Então, é o principal motor, né, de devastação e geração desses graves problemas ambientais que todo mundo tá vendo a olhos nus. Já é uma coisa que os sinais estão evidentes. O uso e contaminação da água é a indústria da carne o principal fator também. A indústria da carne usa muita água e contamina muita água. Todas as microbacias, lençóis freáticos estão contaminados. E no oeste, que é grande produtor também de suínos e frangos, não tem mais água, já tem vários municípios faltando água, já estão cavando poços de 1.000 metros de profundidade para chegar no aquífero Guarani. Então o problema de água está se agravando lá. Mas o governo não quer diminuir os rebanhos, ele quer ao contrário. O governador vai lá para a Rússia e diz: nós vamos dobrar a produção de suínos. Isso é impossível em função dos grandes problemas ambientais que ligados, né, a essa produção. Não é dito isso pelos vegetarianos. Você vai ver com qualquer profissional que estude o assunto, eles é que estão dizendo isso. E as pessoas às vezes pensam: não, mas espera aí, os dejetos não são adubo, né, para as plantações? Acontece que a quantidade é enorme, é exorbitante. Não tem como aproveitar economicamente essas quantidades enormes de dejetos. Tanto é que, por exemplo, lá na Holanda, que também é um grande produtor, todo mundo sabe, a vaquinha holandesa, né, um grande produtor de carne e leite, eles também têm quantidades exorbitantes de dejetos animais. E o que eles fazem com isso aí? Eles mandam para a África de navio, com excedente de dejetos animais. Porque é considerado pela agência ambiental lá deles o problema ambiental mais grave que eles têm. Muito, muito superior a toda a indústria e a todos os transportes somados. A ONU está dizendo exatamente isso também. A pecuária hoje é o setor que mais impacta as mudanças climáticas. Aqui no Brasil tem um estudo aqui da Secretaria do Meio Ambiente que mostra que, em geral, no mundo, a emissão, né, de gases de efeito estufa vem dos grandes centros urbanos. No Brasil não é o caso. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, emite 2,0 alguma coisa de CO2 per capita por ano. E a média brasileira é 8,2. Por que o Brasil, então, Rio também emite bem pouco? Parece que Rio é 2 pouco e São Paulo até menos, 1,5 parece. E como que o Brasil é um grande emissor, 8,2, que está na média de cidades como
como Nova York, como cidades, Washington até mais, mas cidades bem poluídas, que emitem bastante poluição, CO2 na atmosfera. É por causa das queimadas que vêm da Amazônia. Esse é o fator que mais pesa nas nossas emissões. Portanto, se o Brasil quiser cumprir com aquilo que se comprometeu lá na Dinamarca, de mitigar em 40% suas emissões, vai ter que mexer nessa questão da pecuária, porque não tem como fazer isso sem mexer nisso, porque esse é o principal fator de emissão. Então, são as mudanças climáticas, é a questão da água, é a questão dos dejetos. Como eu estava falando, em Santa Catarina não tem como aproveitar esses dejetos, e a gente fez até um cálculo, se a gente fosse espalhar esses dejetos pelo estado todo, nós teríamos 1 palmo ou mais de dejetos, ou seja, é impossível, né? Fora isso, a questão da biodiversidade, por exemplo, nós estamos perdendo a nossa biodiversidade, que é riquíssima, sem nem mesmo conhecer. Isso é um problema gravíssimo, os biólogos sabem disso. Então, tudo em nome de ter um produto central na nossa alimentação, que não é imprescindível. Nós podemos viver muito bem, aliás, melhor até, sem carne, consumindo, né, cereais, verduras, e aliás é isso que preconiza, né, o próprio Ministério da Saúde. O brasileiro precisa consumir mais cereais, mais verduras, mais frutas, e não consome. Nós vivemos num país tropical e não temos abundância, fartura disso. São produtos né, de fácil acesso e não consumimos. É uma questão cultural, mas uma questão também de estímulo. A indústria da carne é muito poderosa, então ela abre o Jornal Nacional, né, propagandeando seus produtos, e isso tem um peso também. Abre as principais revistas, tem uma grande, muitos anúncios, etc. Então é uma coisa que é estimulada. E o contrário não acontece. Aqui os nossos governos não têm programas, né, fortes programas de estímulo. Eles têm o diagnóstico, mas eles não têm programas para estimular o consumo de verduras e etc. e inibir o consumo de carne. Ao contrário, a carne é subsidiada no Brasil. Então, essa problemática nós temos que enfrentar. Nós temos que mostrar para esses administradores, para esses nutricionistas, nutrólogos, etc. Nós temos que mostrar para esses profissionais que, para desmistificar esses mitos todos de que não é saudável, de que etc. e mostrar né, toda essa problemática. Outra coisa é o aspecto também da criação dos animais. Nunca na história da humanidade os animais foram criados como uma peça, né, numa fábrica, uma peça da indústria. Então, os animais são seres sencientes, são seres que têm sensibilidade, que têm medo, que têm alegria, que quer viver, né, em família como nós. Quem viveu os tempos em que os animais eram soltos nas fazendas, e isso ainda povoa, né, o imaginário de muitas pessoas, acham que os animais vivem soltos nas fazendas, maravilha, a galinha com seus pintinhos, que a gente sabe muito bem a alegria que eles vivem, né? Isso não existe mais. 100% dos suínos e frangos no Brasil são confinados, ou seja, eles vivem em gaiolas apertadíssimas, não conseguem nem abrir as asas, não conseguem as porcas nem se virar, numa situação penosa, numa situação de uma crueldade inominável, e isso gera um ônus para a humanidade. Como é que você vai semear violência e cada vez que você se alimentar e se associar a toda essa violência, você está estimulando essa violência? Como é que você vai colher paz ou não colher violência? As coisas estão ligadas. Se você gera violência, você vai colher violência. Então, para quem quer também um mundo, né, mais saudável, mais pacífico, sustentável, um mundo bom para os nossos filhos, precisa mexer nessa questão do que você coloca no seu prato, porque está diretamente ligado com todos esses aspectos.